Então a gente entra na chamada segunda fase. Vamos entender agora qual é a grande diferença dessa segunda fase. Ela falou assim para mim, poxa, mas você falou que a proximidade do porto era interessante, ali no caso do Vale do Paraíba, o porto do Rio de Janeiro. Tudo bem, é verdade. Mas agora, no Oeste Paulista, nós vamos ter o aparecimento das ferrovias. Uma coisa que é muito importante para a gente. Né? O ideário de desenvolvimento de um Brasil que crescia, de um Brasil que se tornava um grande país para o cenário internacional, ele se dava aí por basicamente 3 fatores, né? Que era essa ferrovia, né? Então a chegada das ferrovias, a presença do imigrante, né? Do trabalhador branco e, obviamente, esse café ganhando, né? o mercado internacional. Tá? Então um período realmente, a década de 50, o boom do Oeste, é esse apogeu do Segundo Reinado. Mas então olha só, marca comigo as grandes diferenças. Primeiro, a terra. É uma terra considerada chamada terra roxa, que na verdade não era roxa, era terra rossa. Né? Então os italianos chamavam de terra rossa, terra vermelha, ficou terra roxa pra gente. Uma terra extremamente fértil, um sistema ferroviário que começa a atender essa demanda para levar os cafés até os centros urbanos, até os portos, não é verdade? E também o fato de você ter uma mudança dessa mão de obra escrava para uma mão de obra imigrante. Agora um cuidado muito importante pra gente aí. Eu acho que para a produção do café ficou claro qual era a diferença. Mas a questão na vida do imigrante, a gente tem que ter um cuidado especial. Se eu disser para vocês que houve uma mudança de mentalidade, que o barão do café ele era atrasado e escravista, enquanto esses empresários do café de São Paulo tinham uma visão mais futurista, mais para frente, uma coisa mais... É complicado dizer isso. Eles viam a necessidade da mão de obra livre, né, em detrimento da mão de obra escrava. Cuidado com isso. Porque, na verdade, eu tenho muitos cafeicultores do Oeste Paulista que tiveram escravos. Eu tive, por exemplo, o senador Vergueiro, que foi um dos primeiros nomes aí dos homens que trouxeram famílias de imigrantes para o Brasil, que respondeu a processo por tráfico ilegal de escravos no final do século. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de concepção. Eles não eram escravistas e vinham na mão de obra livre o futuro do Brasil. Cuidado, até porque esse processo de imigração, ele pode ser entendido também como um claro projeto de embranquecimento da população brasileira. Tá? Há o medo do Haiti, lembra do haitianismo, há uma ideia assim de superioridade do homem branco, isso é né, o imperialismo vem trabalhando com essa ideia também, os povos europeus trabalham isso, e aqui se acredita nisso também. Então é um trabalho de embranquecimento da população. E esses imigrantes, quando vieram para cá num primeiro momento, vêm no que a gente chama de um sistema de parceria. Quando o senhor, o fazendeiro, paga a passagem desse imigrante que vem da Europa por diversos motivos, ele está mal lá, são as guerras de unificação, é a concentração fundiária, né, são as perseguições político-religiosas. Esse cara vem para a América, vem fazer a América, não é verdade? Vem tentar a vida dele aqui. Aí ele vem, pagar a passagem dele, ele chega aqui num lugar diferente, uma religião diferente, um clima diferente, mas ele vem, porque ele quer tentar fazer a América, ele quer tentar, né, fazer uma nova vida. Aí ele chega aqui, trabalha e não vê o dinheiro. Porque sempre ele chega aqui e não tem onde morar, ele vai morar na fazenda do cafeicultor. Ele não tem os artefatos de trabalho, ele vai ter que usar as ferramentas do senhor. Ele não tem o que comer, ele vai ter que comer a comida do senhor. Resultado, no final, o senhor vai cobrar tudo isso dele, o cafeicultor vai cobrar tudo isso dele. Vai cobrar a passagem, a hospedagem, a alimentação, tudo. E ele nunca consegue pagar aquilo que deve. Isso é o que nós chamamos de uma escravidão por dívida. Então, quer dizer, eu tive negros e brancos trabalhando lado a lado em algumas fazendas de São Paulo, no interior de São Paulo, numa situação muito semelhante. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso começou a gerar problemas, né? A Rússia proibiu a vinda de imigrantes, a Alemanha proibiu a vinda de imigrantes para o Brasil, mas o projeto de embranquecimento não podia parar. O governo resolve participar disso e começa uma nova forma de atração desse imigrante, que é a chamada imigração subvencionada, quando o governo, ou colonato, quando o governo paga a vinda desse imigrante, sustenta esse imigrante por um tempo aqui, até eles terem condições de se sustentar. É claro que esse momento, essa mudança, né, tem duas coisas muito importantes no nosso vestibular. Essa data de 1850, com o boom do Oeste, a vinda do imigrante, tem duas coisas que você não pode esquecer para o vestibular. A primeira
a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que proíbe o tráfico intercontinental de negros, de escravos, tudo bem? É uma lei que vem ratificar a lei de 1831, que já tornava ilegal a entrada de escravos africanos aqui. Então, claro que o imigrante aparece como uma alternativa, mas é importante lembrar que muitos são a favor do fim do tráfico por medo do africano, por medo do negro e não necessariamente por pena dele ou por acreditar em direitos humanos. E outra questão é a lei de terras, tá? Que estabelece que as terras que não estão ocupadas se tornam terras devolutas, ou seja, terras do governo, e para você conseguir essa terra só a partir da compra. E essas terras eram leiloadas, extremamente caras, dificultando o acesso tanto do ex-escravo, tanto do pobre, como do imigrante que veio para cá. Tudo bem? Então essa é a conjuntura, o café vai se expandir, os imigrantes vêm para cá, se organizam até hoje, né? Fazem parte aí da organização dessa sociedade brasileira, com a sua cultura, né? Com a sua participação direta no nosso, né? Nessa construção de Brasil. Perfeito? Mas então a economia gira em torno do café e dividida basicamente nessa primeira fase do Vale do Paraíba e da segunda fase do Oeste Cafeeiro e a presença do imigrante.